capítulo 6, versículo 15. O 15 e o 16 diz assim: Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e ficaram com o orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Pai, e te louvamos por esse momento, por tudo que já ouvimos o Senhor falar. Mas continua a falar conosco, Pai, nessa noite, porque essa palavra, Pai, é o que nos fortalece. Essa palavra, Pai, é o que nos revigora, nos dá ânimo, nos dá visão, nos dá entendimento. Pai, que a Tua palavra e o discernir do Teu Espírito Santo, Pai, venham falar grandiosamente conosco nessa noite. Que nós possamos, Pai, ficar menores do que o que somos. E assim, Deus, eu me coloco em Tua presença. Que o Senhor cresça, Pai, e fale com o Teu povo por esse simples canal, Senhor, que estará aqui em Tuas mãos nessa noite. Nos abençoa em nome de Jesus, e todos dizem: nós entendemos a cada dia, a cada momento em nossas vidas, que aflições e dificuldades, percas, acontecem a todo momento, e nós estamos incluídos no meio de tudo isso. Quantas situações aos nossos redores, quantas coisas que nos entristecem, quantas coisas que nos decepcionam, quantas pessoas que por alguma coisa ou por acidentes trágicos, enchentes, enfim, quedas de barreiras, e muitas das vezes por momentos assim a gente perde pessoas queridas, por catástrofes, por tantas situações que não nos deixam alegres. Mas apesar de todas essas circunstâncias, ela não é grande o suficiente, ou nos ocasiona uma dor tão grande, como uma perca por alguém que tirou a vida do outro. Porque sabemos que situações difíceis, como vive hoje o nosso globo terrestre, pelo aquecimento global, por tantas adversidades, por tantas situações que estará a acontecer, enchentes, terremotos, maremotos, tufões, enfim, tudo isso que o planeta está mostrando pela sua degradação. Então isso é fato que uma hora vai acontecer. A gente não quer, mas acontece. Mas quando a gente vê pessoas, crianças, jovens, senhores, senhoras, pessoas com futuro pela frente, com uma vida próspera pela frente, com uma visão de crescimento, precocemente é tirada e ceifada sua vida, isso nos ocasiona uma dor muito grande.
e isso nos causa entristecimento. Se a gente não conseguir entender que o nosso objetivo, o nosso alvo é o Senhor e não voltar a nossa visão a Ele, em tudo isso que acontece, nós iremos perder a visão, perder a direção. E por isso que nessa noite, essa palavra, ela vem falar grandiosamente, e tem falado continuamente por esses últimos dias ao meu coração, a respeito de missões, a respeito de um coração missionário. E antes de começar a pregoar essa palavra, o tema que eu posso dar essa mensagem é esse que eu já citei: um coração missionário. Porque um coração missionário, ele rejeita a si próprio, ele renuncia a sua própria vida para viver aquilo que Deus determinou e o colocou em suas mãos, na sua responsabilidade. Ele renuncia a si mesmo para viver o propósito que Deus colocou em sua vida. Ele renuncia a si mesmo para viver o melhor de Deus para a sua vida. Ainda que seja grandes dificuldades, afrontas, aflições, mas ele sempre vai entender que foi o Senhor quem o chamou e quem o colocou naquela posição e o deu aquela direção. E é por isso que nessa noite nós temos que entender que se o Senhor dos céus, aquele que nos formou, que nos gerou, aquele que nos deu a permissão de estarmos aqui hoje, se Ele colocou e confiou algo em nossas mãos, nós temos que entender que Ele se responsabiliza. Você tem um projeto de Deus na sua vida, mas aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, quem se responsabiliza é Ele. Só basta você acreditar, confiar, viver o que Deus determinou para a tua vida. Viva sem duvidar, acreditando sempre. Vai vir dificuldades, vai vir. Mas acredite naquele que te chamou, aquele que te colocou na posição. Porque na hora da aflição Ele vai dizer: clama ao meu nome, busque a minha presença. Eu entendo uma palavra que quando Abraão pensou em tantas coisas na sua vida, Deus disse: vive na minha presença e ser perfeito, porque do resto eu cuido de tudo que está à tua volta. Uma palavra de Deus para a tua vida, nesse início de palavra eu quero dizer: viva aquilo que Deus te prometeu e colocou na tua vida. Seja fiel a Deus e Ele cumprirá palavra por palavra do que Ele estabeleceu e determinou para que aconteça na tua vida. A gente vê uma situação difícil e complicada ao mesmo tempo. Em visão de muita gente, Judá, Jerusalém, nunca mais iria se estabelecer ou se reestabelecer, nunca mais iria se reerguer. Sabia, pois, o povo que Jerusalém tinha promessa, o povo de Judá também. Mas, porém, uma promessa que pesava para os dois lados.
a promessa da obediência e a promessa da desobediência. Uma promessa que disse: enquanto tu fores fiel, eu te ajudarei. Enquanto tu obedeceres a minha palavra, o meu conserto, aquilo que tudo eu determinei, eu vou te abençoar e as bênçãos vai correr atrás de vocês. Mas ao momento que vocês se distanciarem de mim, também vai vir a consequência por conta da desobediência de vocês. Essa terra que hoje, ou que será, que vai manar leite e mel para a vida de vocês também, pela desobediência de vocês, podem vir uma grande destruição e uma grande aflição sobre ela. Mas como a nossa visão panorâmica entrava em um ouvido e saía no outro. Mas em meio a todo aquele povo que ouvia conserto e mandamento, ensino, sempre tinha alguns que observava pelo ouvir, ouvia atentamente, observava tudo que o Senhor estava a prometer, a pronunciar. E quando o povo tentava se desviar, Deus levantava um e dizia: o caminho não é esse, não foi isso que o Senhor ensinou. Todos os momentos que eu e você pensar em sair fora do caminho, sempre vai ter alguém a nos observar dos altos céus e usar alguém para estar a nos orientar e dizer: o caminho que você está seguindo não é o que o Senhor prometeu para a tua vida. Porque Deus sempre levanta líderes, pessoas em nações, em estados, em cidades, em municípios, para conduzir o povo. Se estamos em um culto de missões, nessa noite Deus sempre vai levantar um coração missionário, obediente à sua palavra, para direcionar o povo, seu povo, pelo caminho certo. E nessa noite é a palavra dele sobre as nossas vidas que está dizendo: sede obediente à minha palavra, porque a restauração quem vai fazer sou eu. Restauração na sua vida, pela autoridade dessa palavra, quem faz é o Senhor. Nós somos canais para falar, mas o cumprimento vem dele. O planejar é meu. Provérbio 16 diz que o planejar, o pensar, o arquitetar é meu, mas a palavra de conclusão vem dos altos céus. O projeto que você está fazendo é seu, mas tem autenticação do céu. Mas enquanto ele não disser: hoje é o dia do cumprimento, não irá acontecer na sua vida. E se você quiser colocar em prática antes do tempo, não vai dar certo. Porque ele diz: tudo há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E hoje é o propósito que se inicia na tua vida. Porque ele delibera uma palavra sobre as nossas vidas. Através de um coração aquebrantado, através de um coração missionário, ele faz mover, faz milagre. O povo desobedeceu, consequências veio, 12 tribos foram divididas, foram levados em cativos. Resumindo a história, profetizado foi que passariam 70 anos. Mas Isaías também profetizou que iria trazer todo mundo de volta, e Deus iria renovar, iria cumprir toda a promessa que estava fazendo na vida deles.
Jeremias também profetizou: vão passar 70 anos para aprender, reconhecer que o Senhor é aquele que fez o céu e a terra, aquele que promete e cumpre com a sua palavra, e depois voltarão, cada um para as suas casas, cuidar do que é seu, porque aquilo que ele te deu é teu, ninguém toma, e aquilo que tentarem destruir, ele vai fazer ser restaurado de novo, para que o teu nome, aleluia, seja honrado e o nome dele venha a ser glorificado. Oh, é ele quem faz, é ele. É ele. Passa-se 70 anos. Deus levanta um rei. Há um tempo atrás tinha uma promessa sobre a sua vida e diz: agora é o tempo de liberar o meu povo. Voltem para a terra de vocês. Vai voltar para onde? Está tudo destruído, tudo queimado, derrubado os muros, queimaram as portas. Pensou? Nós estamos num culto, chega em casa, a casa está derrubada, as portas foram tocadas fogo. Como é que o cara vai entrar dentro de casa? Diz que a cidade de Jerusalém estava um caos, acabada. Só deixaram aqueles que não podiam batalhar, aqueles que não podiam pelear, aqueles que realmente para eles não prestava para nada. Fique aí só para arrancar os matos da cidade, para que não fique um matagal. Fique aí. Mas o restante, aqueles que eram intelecto, aqueles que tinham força, poderiam pelejar, vamos levar. E levaram. E na fornada que levaram Daniel e tantos profetas que profetizaram dentro do cativeiro. Mas porém, tudo que acontece na minha e na sua vida, Deus vem falando. Nada acontece que Ele não revele aos seus santos profetas antes. Então nada está acontecendo no mundo hoje. Ninguém foi pego de surpresa. Pandemia, ninguém foi pego de surpresa. No final de 2020, nós estávamos no encerramento de uma campanha lá em Angelim. A pastora Berenice pegou um copo de água, nossa pastora presidente, e disse: dê água a todo mundo dessa igreja. Todo mundo. Todo mundo tomou um copinho de água. Todo mundo. Isso aqui é vacina. Vai vir uma grande enfermidade por aí, e nenhum de vocês vai ser contaminado. A igreja de Angelim está lá. Teve 2 que deu contágio positivo, mas não estava no culto naquele dia. Mas todos que estavam no culto daquele dia tomaram água e foram vacinados. Passou a pandemia todinha e ninguém se contaminou. Estão ali que não me deixam mentir. Está sendo gravado e depois o povo vai ver. Para você ver que o que Deus fala, Deus cumpre. Deus, irmão, o que Ele prometeu para a tua vida vai acontecer. Aquilo que eu falo da carne pode até não acontecer, mas o que o Senhor do céu escreve, está escrito e ninguém apaga. Ele diz: eu não sou homem para que minta. Eu não sou filho do homem para que me arrependa daquilo que prometi para você. Por acaso eu prometeria e não cumpriria? Por acaso, em outras palavras, eu sou menino para estar brincando com a sua vida? Ele não é. Ele é o eterno Deus, aquele que antes de o mundo ser formado, Ele já existia. Ele disse: antes que existisse tudo, eu já era, eu sou e serei eternamente, porque eu sou o Senhor da eternidade. Eita glória, Ele é o Senhor da tua vida. Daniel vê o povo voltando, massacrado, humilhado. Por quê? Porque desobedeceram. Passa-se o tempo, voltam alguns, outros ficam nas suas regiões. Para Jerusalém estava despovoado. Mas porém Neemias estava na fortaleza de Suzã, com o rei Artaxerxes, um peça. E chega um dos seus irmãos, pode ler o capítulo 1, que chega e conta uma história a ele.
E ele pergunta: olha, como é que está o meu povo? Como é que está Judá? Como é que está Jerusalém? Me conta. Ele disse: olha, lá a situação não está fácil não. Ele disse que quando eles falaram o que tinha acontecido, diz: olha, os que escaparam e vieram do exílio tão fracos, sem força, sem ânimo, para nada mais. Não tem força para nada. Alguns nem voltaram, ficaram pelo caminho. O texto diz que Neemias entristeceu seu coração, chorou amargamente, orou alguns dias ao Senhor do céu e disse: Senhor, e agora? A sua vida tem que viver debaixo de oração. Chegou uma notícia difícil na sua vida, entristeceu, vá orar. Diga: Senhor, eis-me aqui, vê a situação, meu povo, minha família, minha vizinhança, meu vizinho, minha cidade, oraram aqui, meu país, meu Pernambuco, minha cidade, o município, o mundo. Deus, olha como é que está. Se um homem humano, Artaxerxes, olha para Neemias depois da sua aflição, todos os dias ele chegava com alegria, com ânimo para trabalhar. No capítulo 2 ele chega e olha e diz: tu não estás da mesma maneira, o que é que entristece o teu coração? Aí ele diz: eu recebi uma notícia que aqueles que voltaram do exílio não voltaram nada bem. Me trouxeram uma notícia, meu irmão, disse que Judá está destruído, os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas tocaram fogo, as casas estão sendo, aleluia, queimadas. Não pode. É o meu povo. Ou foram queimadas. O rei olha para ele, se comove. E diz o texto que Neemias fica temeroso, treme diante do homem, porque ele sabia que era uma autoridade. Só que eu quero lhe dizer uma coisa: nenhuma autoridade da terra é maior do que a autoridade que vem do céu. Aleluia. Nenhuma autoridade na terra é maior do que a autoridade que vem do céu. Está vendo o juiz, o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, todos eles não têm a autoridade que tem dentro da tua vida, desse corpo presente aqui. Aquele que obedece é cheio da autoridade de Deus, do Espírito Santo. Agora sim, você, pela autoridade do Espírito, você tem que obedecer. Mas ele não tem mais autoridade do que o que está dentro de você. Certa feita eu cheguei para o prefeito da cidade de Angelim, logo no início da pandemia. Esposa está ali, prova. Aí eu disse a ele: prefeito, se preocupe não, Deus vai cuidar. Ele com os olhos cheios d'água, não foi? Estava na porta da casa dele, sim ou não? Se preocupe não, prefeito, Deus vai cuidar. Só vai o que estiver de ir, mas por enquanto não vai nenhum, não. Realmente não foi. Aí o povo começou a desobedecer e fazer o que queria. E Deus disse: vou derramar a mão, vou pesar a mão. E pesou. Eu via eu no monte orando, eu via muita enfermidade, muita gente no hospital que não cabia dentro dos leitos do hospital em Angelim. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. Deus disse: por conta da tua oração não vou permitir. E não permitiu. Passou-se um tempo, eu disse: Deus, olha como é que o povo está. Eu disse: eu vou pesar a mão de novo. E dessa vez não ore por clemência, que eu não vou deixar de fazer. Só que naquela noite eu disse ao prefeito: disse, prefeito, a autoridade que o senhor tem de cuidar desse povo, dessa cidade, eu tenho uma autoridade maior do que a sua. Como é, pastor Leandro? Eu disse: é, pastor.
Porque o Senhor tem autoridade de falar para que o povo viva em obediência dentro das leis do município, do estado e do país. Mas eu tenho autoridade de abrir a porta do céu para as pessoas ou abrir a porta do inferno para as pessoas. Ele ficou olhando para mim e disse: como? Porque a palavra que eu ensino, ou ela salva ou ela condena. E eu sou ministro na direção de Deus. A sua autoridade é terrena e a minha autoridade é dos céus. E ele ficou olhando assim. Sua autoridade, pastor, é do céu. Autoridade, presbítero, evangelista, é do céu. A sua levante sua mão direita aí, irmão. A autoridade que tem sobre a tua vida é dos altos céus, não é terreno. A autoridade que você tem na sua vida, ela não é passageira, só é passageira se você quiser. Aleluia, porque Ele te deu autoridade até para ressuscitar quem estava morto fisicamente. Aleluia, Ele te deu autoridade pela palavra para libertar aqueles que estão aprisionados, que está cativo, aqueles que estão a ponto de morrer. A palavra que está sobre a tua vida, ela tem poder para revigorar e mudar história e situação. É autoridade. Neemias disse: Senhor, meu povo. E ele disse: o que é que tu queres agora? Ele disse: me dê permissão, se eu achei graça aos teus olhos, me dê permissão para eu ajudar meu povo. Ele olhou assim e disse: e quanto tempo tu vai passar lá? Ele disse: o Senhor é quem determina. Quem é obediência à sua liderança, irmão, às autoridades, Ele vai lhe honrar também, porque o Senhor vai colocar no coração dele para honrar. Deus vai fazer, irmão, mover para me abençoar e te abençoar, para te honrar e para me honrar. Apesar de todas as circunstâncias que acontecem, Neemias olha para o rei e disse: rei, agora eu vou lhe pedir mais um favor. Me empreste umas cartas aí, para que o povo não mexa comigo, para que os governadores, para que esse povo aí que gosta de guerra, de briga, não venha brigar comigo. Me ajude. Aí o Senhor olha, o rei olha e diz: está certo, vou dar carta, vou colocar oficiais ao teu lado e ainda vou colocar uma parte do meu exército para ir contigo. Eu quero lhe dizer que no momento que Neemias tem a notícia do que aconteceu com o seu povo, dentro do coração de Neemias nasce um desejo de cuidar do seu povo, cuidar da sua descendência, cuidar daquele estado, cuidar daquela cidade, cuidar daquela província. Quando ele ouve o que está acontecendo com o povo, ele tem a necessidade de ajudar. E a necessidade de ajudar não é extorquindo quem não tem, é dando o que tem para quem não tem, é compartilhando daquilo que tem. Neemias tinha um salário, tinha condições. Por mais que tivesse como escravo ou prisioneiro, mas ainda tinha um salário. Porque Deus honra onde Ele quer. Deus dá condições a pessoas. Entenda nessa noite. Deus dá condições a pessoas que você e eu nunca iremos entender, em situações mais críticas da face da terra. Sabe para quê? Para que lá na frente Deus coloque no coração dele o desejo de ajudar aqueles que estão necessitados, precisando de uma ajuda missionária para sair da situação que está. E nessa noite a palavra é: abra o seu coração para um novo de Deus.
Jesus deixou os altos céus com um coração missionário para fazer uma missão nessa terra. Para vir buscar a mim e a você. Neemias deixou o palácio. Se fosse outro ia dizer o que? Quero não, vou não. Vou ficar aqui mesmo. É bom sentar aqui, ó, no altar. Só que a gente entende que o altar é o lugar mais baixo da igreja. O pastor, o presbítero que não entender, o diácono, o missionário, o evangelista que não entender que o altar, por mais que ele seja o lugar mais alto da igreja, se ele não entender que o altar é o lugar mais baixo da igreja, o ministério dele não vai à frente. Por quê, pastor? Porque aqui é onde tem que estar a maior humildade. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior lá, seja o menor aqui. Eu estou nessa noite servindo a todos vocês. São todos vocês para servir um pastor, para ajudar, para orar, para dar uma palavra. Às vezes vem 10, mas é um pastor para dar uma palavra a 10. Quem é que serve mais? É você ou é nós? Aqui é o lugar que a gente tem que dizer: é o Senhor quem cresce e é eu que diminuo. É o Senhor quem faz, eu simplesmente sou um canal, sou um vaso. Paulo disse: eu como homem, se eu fosse ver, em outras palavras, eu era para ser maior do que todos esses aí, que eu já fiz mais do que o que eles fizeram. Mas porém, eu não posso me considerar nem como um apóstolo, porque eu não andei com ele fisicamente. Eles andaram, eu me constituo menor, não me comparo nem a eles. Eu tenho que amar você, meu irmão, como a mim mesmo. E vai ter momento que eu tenho que amar mais você do que a mim mesmo. Porque tem hora que eu tenho que renunciar a mim mesmo para servir a você. Quem tem um coração missionário voltado à missão, ele não vai olhar a dificuldade, ele vai olhar o ponto certo para ele agir. Quando Neemias viu a situação, ele disse: eu não quero salário, rei, mas enquanto eu estiver lá. E o rei disse: tu vai como governador. E ele disse: quando eu chegar lá, aquilo que é o pão dos meus irmãos, eu também não quero. E diz o texto no capítulo 5 que enquanto Neemias viveu lá, não cobrou nenhum imposto de nenhum dos irmãos que estavam lá. Porque quem tem vai abençoar quem não tem, não vai tirar de quem não tem para se engrandecer. O coração missionário é dar para receber, mas dá a alguém que não pode retribuir a ele. Jesus olha para os discípulos e diz: eu quero ensinar vocês algo. Diz: olha, eu precisei de roupa, tu me desse. Precisei de comida, tu me desse. Precisei de água, você me... Aí alguém pergunta: Senhor, mas como foi que nós fizemos isso? E ele disse: quando vocês ajudaram um dos pequenininhos, do menor. Eu quero dizer a você, quando alguém se disponibiliza, igual colocar esse copo de água aqui, muito obrigado, para servir alguém dentro da igreja, para muitos é uma vergonha. Para Deus é um galardão na tua vida, porque Ele vai te honrar. Servir é o ato mais generoso de amor que existe na face da terra. Quem pensa em missão e não pensa em servir o seu próximo, ele está no caminho errado.
porque missão já está dizendo, você vai fazer aquilo que não é fácil. E o Senhor disse que é para eu e você ir aos confins da terra, aonde ninguém quer ir. É falar com drogado, é falar com bêbado, é falar com prostituta, é falar com traficante, é falar com aquele do mais baixo escalão. Para quê? Para que o evangelho chegue a toda criatura na face da terra. Eu e você temos que entender isso. Quem tem um coração missionário, ele entende que precisa ser aquebrantado. Ele precisa entender que tem que se disponibilizar totalmente para Jesus fazer na vida dele. Neemias não tinha todos os recursos, mas ele tinha algo especial. Um coração voltado a ajudar. Eu não vou continuar para frente, mas eu vou fazer um resumo para mim e para a sua vida. Nós lemos que em 52 dias, a restauração daqueles muros foram concluídos. E todos que estavam em volta se atemorizaram, mas mesmo assim ficaram com inveja, pastor Luciano. Porque quando tem uma grande obra na minha e na sua vida sendo feita, vai se levantar tudo que é inveja. Quando Neemias chega em Jerusalém, está Sanbalate e Tobias. O que é que eles vêm ver aqui? Será que eles vão conseguir? Ficaram só observando de longe e dando risadas, zombando. Mas o principal estava dentro do coração de Neemias. Meu irmão, o que está dentro do teu coração não pode ser arrancado por ninguém, só se você quiser jogar ele fora. Entenda que Deus colocou um projeto dentro do seu coração. E nessa noite essa palavra está dizendo, o projeto que Ele colocou no seu coração, faça ele com excelência e com vigilância. Neemias ouviu a notícia, mas ele disse, Senhor, me dê estratégia. Meu povo está precisando de ajuda. Se o Senhor me permitir, eu acredito assim, se o Senhor me permitir, eu vou. Mas me ajuda, eu não tenho condições de reerguer aquilo lá sozinho. Mas se o Senhor for comigo, assim eu creio, igual Moisés disse, eu não vou. Se o Senhor não for, não, eu vou mandar um anjo. Não, o povo é seu, o Senhor foi quem tirou da terra do Egito, é o Senhor quem vai com eles. Porque tem hora que a gente tem que ser ousado. Senhor, se tu não for, eu não vou não, porque sozinho eu não aguento. A primeira coisa que Neemias fez foi o que? Orar. Senhor, vem aqui, me ajuda, olha a situação do meu povo. E ainda tem esse rei que o Senhor tem que visitar ele. Porque se o Senhor não visitar ele primeiro, ele não vai deixar eu ir. E quando ele conta a história, o rei diz o quê? O que tu queres que eu faça por ti? Qual é o obstáculo que tem na sua vida nessa noite? Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida nesse momento. Qual é o obstáculo que tem na sua vida nessa noite? O que é que tem impedido da tua vida prosperar? O que é que tem impedido da tua família crescer? O que é que tem impedido do teu território crescer? O que é que tem impedido da missão que Deus colocou na tua vida ser colocada em prática? O que tem de empecilho nessa noite? Ele está dizendo o que você quer que eu lhe faça? Que é? Porque quando ele pediu a Neemias, Neemias pediu a Deus, eu creio que Deus disse, Neemias, vai lá. Você tem que orar, irmão, mas você tem que ter atitude.
Na atitude você tem que ter perseverança. E na perseverança você tem que ter a plena confiança que, independente do que acontecer, o Senhor vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37 diz que nada para ele é impossível. Nada para ele é impossível, presbítero evangelista Leonardo. Nada para ele é impossível. O que é que está acontecendo nesse ministério, nessa igreja? Clame, ore, busque a Deus e diga: Senhor, o crescimento é teu. A palavra nós prega, mas o crescimento é teu. Pai, os muros podem até estar meio rachados, mas quem deu a estratégia, Pai, para fazer a obra foi o Senhor. Nos ajude. Nos ajude. Nessa noite o Senhor é noite de reconstrução. Reconstrução. Aquilo que Deus colocou na sua vida vai acontecer. Ele vai usar você para que isso aconteça. Neemias pediu que o Senhor fosse com ele. Deus colocou o projeto certo dentro do coração de Neemias. Vai pelo caminho. Fala nada para ninguém. Silêncio, o negócio é entre eu e você. Peça carta. Peça ao rei, peça carta, peça madeira. Se for possível, peça trabalhador. Peça. Que vai acontecer. Está precisando de trabalhador? Peça. Está precisando de obreiro? Mais? Peça. Está precisando de irmã em comissão? As irmãs, peça. Está precisando de evangelista? Mais evangelista, peça, ore. Quem pede ao Senhor diz: quem pede recebe, quem bate a porta abre. Ele colocou autoridade na sua vida. Bata, peça o dono da obra, que quem manda na obra é Ele. Deus vai fazer um mover neste lugar. Em 52 dias, conte de hoje. Como foi que aconteceu? Vai chegar alguém que está fraco, sem força, vai dizer: estou sem força. Verso 18 do capítulo 2 diz que o povo estava desconfiado, sem força também. Mas Neemias chegou e disse: olha, a mão do Senhor é sobre a minha vida. Ele me deu livramento, me deu carta, me deu madeira, Ele me deu toda estratégia. E agora, vamos fazer a obra? Aí o vigor nos obreiros fez o quê? Palavra, irmão. Eu estava falando para o presbítero, ou para o evangelista Leonardo mais cedo. Ele disse: quem não tem uma história com Deus, Senhor, quem não tem uma história com Deus nunca vai ser incentivador de outra pessoa para ele ser espelho. Ele nunca vai incentivar alguém se ele não tiver uma história com Deus. Quando os homens entenderam que Deus era na vida de Neemias, e disse o quê? Oxe, vamos fazer a obra, vamos começar agora. Tem muita gente que está meio frio por aí, mas não se preocupe não, vai chegar para conversar, pastor. Tem pessoas que foi embora, não foi para nenhum canto, não se deu. Eu não sei nem a história, mas eu sei que, e está gravado, que obreiros daqui pegou o beco para outro lugar, chegou lá, não se deu, nem foi, nem voltou, ficou no meio do caminho. Mas vai voltar para casa, porque a obra não terminou, e vai chegar pedindo de perdão, para dar continuidade àquilo que Deus começou na cidade de Canhotinho. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Porque a obra é dele, poucos são os ceifeiros. Os que tem, o diabo ainda quer carregar, vai não.
Vai voltar para casa. Voltar para casa. Vai voltar para casa. Pode sambar lá, tá do outro lado da rua olhando. Oxe, quem é que está pregando ali hoje? É Jeová, Jesus. Não, mas oxe, e por acaso eles vão conseguir carregar pedra sozinhos? Se preocupa não. Jeová, enquanto não começa o ribuliço a acontecer, está dando força aos que têm para continuar a boa obra. Mas a obra vai ser concluída. Que o Senhor do céu, o Senhor da obra não faz nada pela metade. Jesus não faz nada pela metade, Ele não faz. Ele não faz nada pela metade. Bota a mão no seu coração.